Está escrito em Salmos 127, versículo 1, o seguinte: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Meu irmão, minha irmã, refletir sobre o valor da família é algo de muita relevância para nós, pois de uma forma ou de outra, todos nós nascemos numa família, com exceção daqueles que são fruto da marginalidade. Cada um de nós vem de uma família, seja esta pobre ou rica, desconhecida ou famosa, pequena ou grande, cristã ou não. A família é a base de nossa vivência, de nossa existência. Dela nascemos e dela dependemos na maior parte de nossa existência. Isso é plano de Deus. Vamos refletir um pouco sobre este assunto? O homem, na sua origem, creio eu que jamais fosse capaz de criar a família. Ele não saberia como fazê-lo, já que depois da queda podemos ter a certeza de que o homem jamais buscaria criar uma organização que haveria de lhe impor limites e regras de convivência, contrariando assim os seus instintos pecaminosos e egoístas. A família é uma instituição divina. Ela é tão importante que foi criada antes da igreja, antes do Estado, antes da nação. Deus não fez o homem para viver na solidão. Quando Deus acabou de criar o homem, Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Está em Gênesis 2:18. Depois tinha em mente a constituição da família, mas esta não está completa só com o casal. Por isso o Senhor previu a procriação, dizendo em Gênesis 1:27: Crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. Fica mais clara a origem da família quando nós lemos em Gênesis 2:24, que diz: Portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. O homem aí é o filho nascido de pai e mãe. Deus fez a família para que o homem não vivesse na solidão. Por ser de origem divina, o inimigo tem atacado a família de maneira implacável. As tentações aos pais de família, principalmente na área do sexo e do relacionamento com os filhos, têm sido constantes. Os ataques aos filhos, lançando-os contra os pais, dos pais contra os filhos, problemas com drogas, problemas com sexo ilícito, problemas com pornografia, dentre tantos outros males. A palavra lar vem do latim, vem da palavra lare, que significa etimologicamente a parte da cozinha onde se acende o fogo. A família precisa arder, precisa estar aquecida. Certamente isso dá a ideia de um lugar íntimo, de um lugar aconchegante. É daí que vem a palavra lareira, onde a família se reunia para conversar ao redor do fogo, principalmente nas noites frias. Podemos dizer assim que o lar é o ambiente em que convive uma família. Infelizmente hoje a TV e a internet, através do celular, tem prejudicado muito a reunião da família, tem distraído muito os seus membros e tem se transformado em verdadeiros altares que individualizam as pessoas. O lar não é apenas uma casa ou uma construção. Alguém pode até morar numa pensão, num hotel, num quarto isolado, sem que possa dizer que vive num lar. Para que haja um lugar que possa ser chamado de lar, deve haver algumas condições, tais como amor, harmonia, paz, relacionamento interpessoal saudável. O primeiro lar foi criado pelo próprio Deus e era maravilhoso. Nele, antes da queda, havia amor, harmonia,
havia paz, união, havia saúde, havia alegria, felicidade, havia comunhão com Deus. A vida não era de ociosidade, pois Deus colocou o homem no jardim para lavrar e o guardar. Mas o trabalho era gostoso de se fazer, era suave, não havia desgaste físico ou emocional, como se conhece hoje. Havia trabalho, mas em compensação não havia doenças, nem dor, nem tristeza e muito menos a morte. Diariamente, diz a palavra de Deus, Gênesis 3:8, que diariamente Deus passeava no jardim pela viração do dia. E era maravilhoso ouvir a voz de Deus diretamente de sua boca, contemplando assim a sua face. Hoje, mais do que nunca, se faz necessário, é vital a presença de Deus nos lares cristãos. E quantas vezes estamos deixando o Senhor do lado de fora? O homem podia comer de todas as milhares de árvores que haviam no jardim, inclusive da árvore da vida, com exceção unicamente da árvore da ciência do bem e do mal. Tentado pelo diabo, o casal caiu, trazendo toda sorte de males para a família, inclusive a morte que passou a todos os homens, conforme está registrado em Romanos 5:12. Atualmente, a história se repete. Por ouvir a voz do outro, muitas famílias estão sofrendo terrivelmente. Deus, que ama tanto a família, previu sua redenção antes da fundação do mundo. A primeira pessoa a ser tentada foi a mulher. E Deus ama tanto a mulher que prometeu a redenção da raça humana através da semente da mulher. Está em Gênesis 3:15. E na plenitude dos tempos, Jesus veio ao mundo, nascido de mulher, para redimir toda a humanidade. Nosso Senhor Jesus Cristo valorizou a família. Veio ao mundo através de uma família saudável. Teve seu crescimento físico, social, intelectual e espiritual no seio de uma família. Isso está em Lucas 2:52. No seu ministério, não costumava hospedar-se em hotéis, mas preferia desfrutar da hospitalidade de um lar. Em muitos milagres, demonstrou seu cuidado para com a família. O seu primeiro milagre foi realizado numa festa de casamento, está em João 2:12. Ensinou-nos a orar, chamando Deus de Pai Nosso, está em Mateus 6:9. Enfatizou o quarto mandamento, mandando honrar pai e mãe, e teve um trato especial com as crianças, abençoando-as. A Bíblia nos mostra que os conflitos fazem parte da vida. Jesus disse: "No mundo tereis aflições", em João 16:33. Ele previu os problemas de relacionamento e assim os inimigos do homem, muitas vezes os da sua própria casa. Sabendo que a família tem origem divina e é valorizada na Bíblia, precisamos entender e praticar o relacionamento cristão, a fim de que o inimigo da família não nos leve à queda, como fez lá no princípio.